Entrevista T-News. E agora nós vamos conversar com o deputado estadual Péricles Melo, do PT. Bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia, é um prazer conversar com vocês, com os ouvintes da Rádio T nesse final de ano, expectativas para o ano que vem e análise do ano que termina. O senhor esteve conosco, em algumas entrevistas durante este ano, falando principalmente, é claro, do trabalho da oposição na Assembleia Legislativa do Paraná, e nós sabemos que a oposição na Assembleia tem um número muito reduzido, em relação aos 54 deputados, que é o número total que temos. Mesmo assim, deputado, quais são as conquistas que o senhor destaca por esse setor aí, por essa bancada de oposição da Assembleia? Eu acho que nós temos um eixo de ação política que é o eixo de resistência ao modelo econômico que está se propagando no Brasil, e o Paraná é ponta de lança desse modelo, que nós chamamos de retrocesso conservador. É um ataque violentíssimo e cruel a direitos dos trabalhadores duramente conquistados durante décadas, começando com o congelamento de despesas, que afetou diretamente, como nós vimos na entrevista, a saúde, a educação, a assistência social, a segurança, propagando a violência e a miséria do nosso povo. A reforma trabalhista, que ataca duramente os direitos adquiridos. A terceirização, que além de terceirizar a atividade fim nas empresas, diminuindo o salário, aumentando a exploração dos trabalhadores, ela afeta, e já começa a afetar, e é estrutural isso, o serviço público, porque o grande projeto por trás da terceirização é a terceirização do serviço público, e já está em andamento com a reforma do ensino médio. Então, em função disso, a qualidade do serviço público diminuiu muito, as nossas escolas estão em uma situação degradada. É um projeto muito triste, e nós estamos resistindo da forma que podemos a esse projeto, que se aplica também, infelizmente, com muita intensidade no Paraná. Eu estive participando de todas as lutas, todos os movimentos de paralisação, de resistência, e continuarei participando. E a reforma da Previdência, uma reforma cruel, se ela for aprovada, apesar do governo ter reduzido reduzido aquele objetivo inicial, mas é muito dura numa sociedade que quase 50% da população vive na economia informal. Se imagine obrigar um trabalhador a pagar no mínimo 25 anos para se aposentar no mínimo com 65 anos. Ataque ao direito da mulher, dos agricultores familiares e assim por diante. O outro eixo, eu podia dizer que é o eixo de cultura de paz, onde nós estamos tendo avanços, apesar das dificuldades. O símbolo dessa cultura de paz hoje é dado pela CNBB, que é o projeto da CNBB, uma sociedade superar a violência, com fraternidade, construindo uma cultura de paz, que o Papa Francisco chama de cultura do encontro. Eu trabalhei em várias frentes nessa área, me dediquei uma parte importante do meu mandato ao diálogo interreligioso, a questão do autismo, inclusive comentava aqui informalmente com vocês. Tive recentemente uma audiência com a vice-governadora, quando assumiu o governo. Nós projetamos para o mês de abril um grande seminário internacional, e o objetivo, eu fiz uma emenda de R$5 milhões, é criar no Paraná um centro de excelência de proteção ao autismo, de qualificação dos servidores, tanto no diagnóstico como no tratamento. Eu estou muito otimista, inclusive vou fazer uma visita aqui para a ProAut. A gente sabe das dificuldades que as pessoas com autismo passam no Paraná e no Brasil. E também nós estamos avançando no Conselho Parlamentar de Cultura e Paz, buscando avançar nas escolas da pedagogia escolar, com escola restaurativa, com a justiça restaurativa. É um setor importante. Nós tivemos também a resistência, e foi uma grande vitória, já parcial, mas uma grande vitória, Marelli, no que diz respeito à Scarpa Devoniana. O projeto à base do governador, que queria reduzir a área de nossa Scarpa Devoniana de proteção ambiental de 396 mil hectares para 126 mil. O senhor acredita que esse projeto entra em votação no ano que vem, ou o governo pode desistir desse projeto? Eu acho que é possível que entre. Agora, nós avançamos muito na resistência a ele, e nós conseguimos, acho que particularmente em Ponta Grossa, Campos Gerais, Laroca, nós conseguimos mostrar à população que não se tratava apenas da redução de uma área de proteção ambiental. O que está em jogo é ou manter o modelo de desenvolvimento excludente, que degrada o ambiente, baseado na monocultura, ou aproveitar essa janela de oportunidades desse debate para buscar um modelo alternativo, que preserve as atividades econômicas, mas conciliado com a defesa do meio ambiente, e ao mesmo tempo crie uma possibilidade de um grande projeto de turismo que traga emprego, renda para a nossa população jovem e um novo perfil desenvolvimentista, não só para Ponta Grossa. Ponta Grossa é o polo principal da região dos Campos Gerais. É muito afetado pela questão da Scarpa, mas para toda a região dos Campos Gerais. E a luta para o ano que vem? A gente sabe que vai ter um pleito eleitoral
E obviamente isso atrapalha um pouco o trabalho legislativo, mas qual é a grande luta que o senhor vai ter o ano que vem? O que o senhor vislumbra como uma boa luta a ser lutada? Eu queria destacar também, Laroca, antes de responder a tua pergunta, que nós tivemos uma vitória importante na questão do IPTU, do Minha Casa Minha Vida, das vilas de população de baixa renda em Ponta Grossa. O prefeito indevidamente lançou imposto, protestou no cartório. Nós, desde o início, mostramos à população com muita firmeza que eles não deveriam pagar esse imposto, estava sendo cobrado indevidamente, e apesar da demora do prefeito, ele acabou cedendo, né? Vetou 2 vezes as leis dos vereadores, mas depois cedeu, e isso foi uma vitória, uma espécie de educação, de mobilização popular e comunitária muito importante também para a cidade de Ponta Grossa. Com relação ao ano que vem, nós acabamos de ouvir aqui o ministro da Saúde projetando um projeto para o Paraná, né? Eu acho que existe no Brasil um espaço à esquerda muito forte, e as pesquisas consolidam esse espaço na figura do Lula. Infelizmente, nós temos uma perseguição descarada ao Lula, pela sua liderança. O golpe que se iniciou com o impeachment de Dilma, que até agora não recebeu nenhum processo, foi tirado de forma ilegal, na nossa opinião, por isso foi um golpe. Agora está ficando claro à população que o Lula está sendo perseguido e que esse golpe se consolida com o impedimento de Lula a presidente. E quanto mais se ataca o Lula, porque eu acho que nenhuma figura pública no Brasil sofreu tantos ataques como o Lula sofreu, mais ele cresce. Hoje ele está disparado em primeiro turno. E toda a nossa resistência do PT e dos partidos de esquerda é lutar para que o Lula possa ser candidato. Então essa é a estratégia fundamental do PT. É bom lembrar que se isso, infelizmente, não for possível, nós vamos lutar de todas as maneiras para que seja possível, eu acredito que nós vamos vencer, mas esse campo à esquerda ele vai permanecer aberto. E nós temos possibilidade, a nossa estratégia será criar, no caso do Lula não poder ser candidato, uma outra liderança forte que possa preencher esse campo e nós possamos ganhar as eleições no Brasil. Porque nós sabemos que tirando o Lula sobrou o quê? Um truculento de Bolsonaro, que representa a ignorância, o retrocesso absoluto de um país como o Brasil, o atraso completo, autoritário, cruel, e o Alckmin, que é uma figura tradicional, hoje não está muito bem nas pesquisas, o PSDB foi duramente afetado também pelas questões da denúncia de corrupção, então nós achamos que esse espaço é um espaço que permanece, ele pode crescer e se fortalecer, porque as pessoas, a sociedade brasileira, ela despertou. Ela começou a perceber aquele estigma, transformar o PT no bode expiatório da crise. Ela percebeu que isso foi uma grande farsa, um grande jogo, para que no futuro as coisas continuem exatamente no Brasil como sempre foram, uma pequena elite econômica dominando o país e trazendo um retrocesso que ninguém podia esperar. Eu sempre converso, basta olhar para a nossa cidade para saber o que aconteceu no Brasil. Por maior que seja a crise no Brasil, as crises capitalistas são cíclicas. O país, de qualquer maneira, vai sair da crise, mas nesse modelo vai sair da crise com um modelo diferente, com mais desigualdade de renda, um modelo mais excludente que o modelo que nós vamos construindo. Basta olhar para a nossa cidade. Não dava para andar em Ponta Grossa nesse final de ano. Eu fiquei aqui, eu conheço a história da cidade inteirinha. Durante 20 anos não se construía prédio em Ponta Grossa, não existia construção civil. Nós estamos vendo o impacto do modelo de desenvolvimento que nós criamos. Eu saio pelas ruas, quantas obras viárias, 16 mil casas, Minha Casa Minha Vida, é muita coisa que aconteceu, que mudou o Brasil. Então, apesar da crise, o Brasil vai ressurgir. Nós esperamos que ele ressurja, que a população consiga colocar o Brasil novamente num modelo, superando os erros que foram graves, que nós reconhecemos isso, nosso partido, mas um modelo que seja um modelo de inclusão, de distribuição de renda, de participação popular, de valorização da identidade, da cultura das nossas maiorias que nunca tiveram vez nem voz, poucas vezes na história. E uma dessas vezes, onde o povo foi mais empoderado, foi o governo popular do Partido dos Trabalhadores. Mas, deputado Pérez, voltando ao começo da sua fala, na pergunta do Laroca, quando o senhor destaca as perseguições, né, que o senhor disse em relação ao Lula, os ataques ao Lula, o senhor quer dizer, então, que o Lula não cometeu nenhum tipo de crime? O Lula é inocente? Eu li um texto muito interessante esses dias do Magnoli, que é um comentarista nacional, que é um cara que ataca o partido, hoje é uma ideologia de direita. Ele faz uma análise do seguinte: o pior que pode acontecer no Brasil, e está acontecendo, porque vai ser um retrocesso, na visão dele, é ao mesmo tempo que o povo absolve o Lula, o judiciário condena.
E veja bem, são as palavras dele, eu achei muito interessante esse raciocínio. Porque a população, para votar em alguém ou ser contra, não precisa ter prova. Se ela achar que alguém é bandido e cometeu crime, mesmo que não tenha prova jurídica, ela pode condenar. Não vota naquela liderança. O que está acontecendo no povo brasileiro em relação ao Lula? Cada vez mais Lula cresce. E o Poder Judiciário, que é aquele que precisa de prova, está condenando o Lula nesse processo sem nenhuma prova. É um processo ridículo e absurdo, o processo do apartamento. Na verdade, já foi condenado, né? Exatamente, em primeira instância. Veja bem, o Moro não tem prova nenhuma, ele faz uma ilação, ele não consegue provar. Primeiro ele diz que o Lula recebeu uma vantagem da OAS, mas ele não consegue provar o que o Lula deu para a OAS em termos dessa vantagem. Ele não consegue provar, deixar claro que deve ter acontecido alguma coisa em algum momento. Outra coisa, o apartamento não é, ele foi visitar e tinha uma cota de um apartamento que não está no seu nome, quer dizer, é uma coisa absurda, enquanto outras pessoas que estão com malas aí, claramente se corrompendo, claramente, provas cabais. Outra coisa, a rapidez que o processo do Lula vem correndo. Então, nesse processo, e nos processos que ele está sendo envolvido, eu não vejo capacidade, numa justiça correta, justa. Nesse sentido eu falo. Agora, o que importa, que eu acredito profundamente, esse espaço à esquerda, ele vai continuar existindo e pode ser preenchido por alguém. E no Paraná, como é que vai ficar a esquerda no Paraná? Especificamente, a gente vê um quadro hoje que se desenha com candidaturas já pré-estabelecidas, né? Parece que se renova a eleição, a última eleição, né? Os protagonistas são praticamente os mesmos, os grupos são os mesmos, isso sem dúvida nenhuma. O que muda talvez é a pessoa que vai capitanear esse grupo. Como é que o senhor vê a esquerda hoje no Paraná? Como é que o senhor vê? E até porque é um estado conservador, né, deputado? Eu vou colocar uma coisa importante que eu tenho feito essa análise. Existe uma figura no Paraná que, na minha opinião, se infelizmente o Lula não puder ser candidato, que pode preencher esse espaço no Brasil, que se chama Roberto Requião. Isso pode mudar também a conjuntura paranaense. O Requião está firme na defesa do Lula, ele mesmo está convocando nas redes sociais que a população se mobilize e vá a Porto Alegre, no dia 24 de janeiro, nós estaremos lá na resistência a esse ato contra a nossa maior figura da esquerda do Brasil e na América Latina e talvez no mundo. E eu entendo que, só que o Requião precisaria sair do PMDB, do MDB. Hoje mudou o nome de novo, né? Que claro, não tem sentido. Mas ele é uma figura, foi governador 3 vezes do estado do Sul. Pode-se falar tudo do Requião, até os inimigos dele, que ele é truculento, que é duro. Ele foi um excelente governador. Muito do que o ministro falou, que o Paraná, comparado com os outros estados, está muito bem, se deve ao Requião, porque deixou o estado sem dívida, fez um excepcional governo e foi governador 3 vezes do estado do Sul, onde justamente há uma resistência maior a um projeto de esquerda, que sendo encampado por Requião, talvez com um vice, liderança do partido do Nordeste, pode ser uma grande candidatura, diferente do Álvaro Dias, que está buscando um sonho, porque não há campo político para ser candidato, que já está preenchido esse campo dele pelo Alckmin. Então isso poderia alterar todas as forças, enquadramento do Osmar Dias a governador do estado, contra Cid e o Ratinho, e o nosso partido está no debate. A tendência mais forte hoje é que nós lancemos o candidato do PT, para afirmar nossa identidade, fazer a nossa luta, fazer o palanque do Lula sendo candidato, mas nós podemos discutir, conversar com alguns setores. Com o PMDB no Paraná, apesar da tragédia que é o PMDB do Brasil, o PMDB no Paraná hoje é um partido mais à esquerda, que a gente pode até conversar, dependendo da situação. Né? Mas no caso do Paraná, quem que seria um nome do PT no Paraná, falando na candidatura ao governo? Nós estamos discutindo, pode ser um deputado federal, pode ser figuras aí tradicionais do PT, como o Samek, como o Ângelo, e o próprio doutor Rosinha, que foi deputado federal. A senadora Gleisi deve disputar de fato como deputada federal, dependendo da situação no judiciário, em função da questão nacional, da Gleisi ser presidente nacional do PT, a tendência da Gleisi é sair candidata a deputada federal. E nós podemos ter o candidato Rosinha ou outras lideranças dessas que eu expus. Deputado, gostaria só para encerrar a entrevista, então, que o senhor destacasse suas expectativas para o ano que vem em relação à Assembleia Legislativa. O senhor deve concorrer mais uma vez ao cargo de deputado estadual? Eu serei candidato a deputado estadual e nós estamos trabalhando bastante. Eu acho que eu fiz um jornal agora de prestação de contas, tem todas as emendas que fiz para a cidade. Fiz novamente uma emenda ao Lago do Olarias, como todo ano tenho feito. Fiquei muito feliz de ter inaugurado essa obra, porque
Agora, claro, eu sou um deputado de oposição. É importante que a população saiba sobre isso. O deputado estadual não é como o federal, que ele tem uma emenda impositiva. No estado, nós podemos fazer R$1 milhão de emendas individuais, mas o governador não é obrigado a liberar. Então, qual é o meu papel como deputado de oposição? Eu aponto a emenda e espero que os prefeitos, delegação, governador, cobrem a liberação das emendas. Então, eu aprovei todos os anos emenda para o Lago de Olarias, na expectativa que o Marcelo Rangel, que é prefeito da base do governador, conseguisse liberar esse dinheiro que está no orçamento. Essa é a primeira questão. Aprovei agora de novo para o Lago de Olarias. É R$5 milhões. E veja bem, o lago, interessante, qual a ação que eu fiz no lago? O pessoal que eram meus secretários criaram o sistema Ponta Grossa. Fiz o Lago da Madureira primeiro, que era um modelo desse mesmo. Eu desapropriei a área próxima ao lago e fiz um núcleo habitacional chamado Estrela do Lago, para classe média. Entreguei uma parte do terreno para as pessoas pobres ali que moravam, área ocupada em torno do lago. Eles foram deslocados, ninguém perdeu sua terra, não cobrei um centavo. Depois o Vosgal legalizou e cobrou uma pequena parcela dos moradores. Nós começamos a obra do lago, os gabiões e a barragem, começamos a fazer. Eu pedi a eleição para o Vosgal, infelizmente ele não colocou isso com prioridade. Eu acho que hoje essa é uma grande obra, que mostra que a gente tinha razão, e parabéns ao prefeito por realizar essa obra. E eu, de forma indireta, sempre quis dar minha contribuição. Fizemos uma emenda para o Museu de Geologia e Paleontologia de Vila Velha, que se encaixa naquilo que eu falei do projeto turístico. Está ali o museu que o Requião fez a obra, com uma pequena reforma pode ser resolvido. O Beto abandonou completamente Vila Velha, abandonou qualquer projeto dos Campos Gerais, infelizmente, por isso que essa luta, essa ação contra a Scarpa, nesse ano de eleições, vai ser muito importante nós cobrar dos candidatos um projeto para a região dos Campos Gerais que nós estamos contribuindo. Como também fiz emendas para autismo, construção de creches e R$1 milhão individual para obras pequenas, aqui, liberação de carros para entidades, de obras de saúde nos Campos Gerais e em Ponta Grossa. Nós conversamos com o deputado Péricles de Mello, do PT. Agradecemos a sua participação, deputado, no nosso TNews, e um bom dia. Agradeço e um bom 2018 para todos nós. TNews.